falar. O Congresso Nacional já toma as primeiras providências, as primeiras medidas para a elaboração do orçamento de 2015. Nós vamos conversar agora sobre o assunto com uma das integrantes da comissão, a senadora Ana Amélia. Obrigada pela sua presença no nosso programa, senadora. É um ano pós-eleição, pós-Copa do Mundo, é uma elaboração de orçamento muito diferente do que aconteceu para esse ano de 2014, né? Como é que a senhora vê os desafios desse trabalho? Bom, pela primeira vez eu fui designada pelo líder do meu partido e pelo líder do bloco, respectivamente senadores Francisco Dornelles e Eunício Oliveira, para integrar a Comissão Mista de Orçamento. Dela fazem parte 51 deputados e deputadas federais, 16 senadoras e senadores. Então, nosso trabalho será, num ano com um calendário complexo, como você bem mencionou, agravado pelas dificuldades financeiras da União, estados e municípios. Então, isso é uma, digamos, rima que não combina. A questão de ajuste, puxada de freio, nos gastos públicos com uma demanda que é natural acontecer de pressão durante o período eleitoral. E isso a gente levar também em conta, por exemplo, o rebaixamento que o Brasil sofreu nessa última semana do mês de março, um alerta para o investidor internacional de que o país já não é tão atrativo assim. É mais um agravante para... No horizonte nós temos aí uma possibilidade de ano difícil economicamente falando, né? Mas para compensar, eu acredito que a ativação da Copa do Mundo, apesar dos problemas que nós teremos na Copa do Mundo, não podemos tapar o sol com a peneira, nem ser avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra na hora dos problemas. Nós sabemos que tem problemas, mas eu acredito que os investimentos nessa área, como aqui esse nosso aeroporto de Brasília, em relação à melhoria da infraestrutura, a geração dos empregos dessas obras, e possam, de alguma maneira, compensar as dificuldades, embora saiba-se que, de fato, este é um grande dilema que nós temos a resolver. Independente disso, essa nota da agência Standard & Poor's, que é uma das agências mais respeitadas, rebaixando o Brasil na condição do descontrole das contas, ele tomara que não tenha aquele impacto maior dá uma redução muito drástica dos investimentos externos. De afugentar, né? Porque normalmente esse investimento que chega, ele é um investimento de risco, né, de capital de risco que nós chamamos, que é o dinheiro que vem para o setor produtivo, é esse que é bom. O dinheiro que não é bom é o dinheiro especulativo, aquele que passa uma noite aqui e vai embora, aperta um botão e do computador é uma ilusão, né? É uma ilusão. De que o dinheiro esteja aqui. Para não transformar o Brasil numa ciranda financeira, numa, digamos, numa especulação muito grande, que é muito inseguro. A especulação realmente provoca muita instabilidade no país. E o investimento de risco, que é o investimento em áreas vitais, como a logística, por exemplo, o sistema portuário, que nós discutimos com o presidente do BNDES, afinal, nós estamos financiando portos em Cuba e possivelmente no Uruguai, e nós estamos precisando de portos aqui com melhor eficiência e melhor qualidade. Então, nós não podemos criar, nós, com dinheiro brasileiro, financiar o concorrente, que amanhã, como o Uruguai, pode dar todo o dinheiro que der para o Uruguai, só que dê igual ou o dobro aqui para o Brasil. Porque se você pensa que isso é um ganho de exportar serviços, tudo bem, mas quando você gera aqui, você está produzindo renda aqui, porque você está gerando os empregos aqui dentro do país. E o argumento de que ao financiar um porto como esse em Cuba, você está criando as condições para que a exportação brasileira chegue até lá? E para onde vai de Cuba? Para quem vai? Que mercado nós temos? Pois mas o que se... Lá não pode, uma das justificativas seria não dá para se considerar um porto num país como é Cuba. A ilha é uma ilha, né? Cuba é uma ilha, né? Uma ilha pequena se você considerar o tamanho do Brasil. O pouco significado. Então, se você considerar isso, é mais estratégico você ter portos em lugares onde o mercado consumidor vai ser um mercado próximo. Se o preço deste porto é um preço muito barato e se dali para outros mercados, nós vamos Caribe, são todos países pequenos, dali para os Estados Unidos é pouco provável que você vá ter acesso. Então, essas questões, elas têm o outro lado, né? Que mercado tem em Cuba? Não tem capital, não tem dinheiro, não tem poupança interna para consumir o que nós produzimos.
É mais fácil o Cuba vender tudo o que produz para o Brasil do que o Brasil vender alguma coisa para Cuba, né? Por causa das carências e das dificuldades. Então, essa questão é meio... Então, você tem que desmistificar um pouco até do mercado do essa país, justificativa, né? Que seja para exatamente Mas foi a justificativa apresentada quando se falou em investir tanto em Cuba. Nós tivemos que importar os médicos cubanos porque o mercado de lá está saturado. Então, esses profissionais vieram... houve, no caso cubano, uma exportação dos serviços de pessoas. As pessoas é que são os serviços que o país exporta, entende? E que graças à pressão havida aqui, inclusive do Ministério Público do Trabalho, é que foi melhorado o salário desses médicos. Mas nós estamos discutindo o orçamento e nessa questão orçamentária, esse cenário de mais dificuldade é um cenário realmente que a gente vai ter que trabalhar com muita precisão e com muito cuidado. E há um outro dado, Tânia, que é o dado do orçamento impositivo. Como é que nós vamos fazer isso que agora tem um orçamento impositivo para a área da saúde? Então, um percentual grande do orçamento para a saúde é impositivo. Sim. Foi a forma que o governo encontrou para permitir que se aprovasse essas condições impositivas de orçamento. Hoje, na verdade, a saúde e a educação já têm mais ou menos carimbado o recurso que vai para esses setores, mas com o impositivo nós temos uma garantia maior. Agora, recentemente, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Agricultura, nós discutimos um projeto que tornava impositivo o orçamento para a defesa sanitária animal e vegetal, que é fundamental. O Brasil, que é campeão de exportação de carne, exportação de frutas, de suco de laranja, de etanol, de soja, de tudo que sai do campo, né? Inclusive o biodiesel ou etanol, café, açúcar, tudo isso depende de qualidade sanitária, que não tenha nenhum fungo, nenhuma bactéria, não tenha nenhuma contaminação, não tenha nada. A China já mandou devolver soja brasileira porque alegou que estava contaminada. Foi uma manobra para devolver, para baixar o preço. Aí é outra coisa. Mas é o que mais se usa como barreira, né? Exatamente. Então, comprometeu o orçamento, que é para a defesa sanitária, que sempre é comprometido, isso é uma coisa muito grave. Então, o projeto até foi do senador Antônio Russo, que conhece muito bem a área, ex-senador, e ele teve uma grande acolhida na comissão, porque estados como o meu, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, todos nós temos a síndrome da aftosa, né, por gado bovino. Ora, um país que é o maior exportador de carne bovina, suína e de frangos, ele tem que cuidar disso muito, como vacinação, e até porque a maior parte, eu acho que 80%, 70% da carne que nós consumimos é no mercado brasileiro. Então nós temos que cuidar da saúde dos brasileiros, não é só para o exportador, mas também a qualidade e da saúde do consumidor aqui. Então, a defesa sanitária agropecuária e os próprios fiscais, eu tenho falado muito sobre isso, a estruturação deles, entende? O cuidado com esses profissionais que são carreiras de Estado, desses fiscais federais agropecuários, é o nome que eles têm. Então, isso tudo compõe um orçamento que não pode ser comprometido. Para evitar que tivesse um orçamento impositivo para isso, o governo tratou de negociar para evitar que se aprovasse esse projeto. Houve até um voto em separado da senadora Cátia Abreu, eu também acompanhei, vários senadores acompanharam o voto dela, mas não foi nesse, porque se negociou com o compromisso de que o governo, na Comissão de Agricultura, nós faremos o orçamento para a defesa sanitária, um orçamento globalizado, concentrando todos nesta área, e o governo se encarregará de aplicá-lo. Então, nós vamos ficar vigilantes para evitar que o governo não cumpra esse acordo. Porque senão nós não vamos ter outra saída a não ser votar um orçamento impositivo. Pois é, porque num ano de dinheiro curto... Essa é a dificuldade, o cobertor curto, Tânia, é muito complicado. Cobre a cabeça e descobre o pé. Senadora, a gente vai estar aqui cobrindo, a senhora é nossa eterna aqui convidada para ir dando notícia para a gente. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Vou aprender muito nessa comissão, que é a primeira vez que eu estou na Comissão Mista de Orçamento, mas lá está cheio de gente competente. É isso aí, obrigada pela sua presença, a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou senado.leg.br/TV. Até a próxima.